da disciplina de Fundamentos de Eletricidade, nós temos como assunto hoje associação de resistores do modo série e paralelo. A aula que vem nós teremos a associação mista, tá? Então vamos ver, é uma aula bem legal, acho que muitos até já conhecem esse tipo de associação, tá? Precisa fazer contas aí de soma na série, na paralela tem que fazer divisão, inverso, né? Então, é algumas operações matemáticas bem simples aí para essa teoria aí. Mas vamos entender primeiro as associações, série paralela, e depois teremos alguns exercícios, né? Então, essas associações, elas são utilizadas em resistores. Então, quando a gente fala de resistores, nós temos resistências também, ó. Então, a resistência, no caso aqui, temos um ferro aqui, né? O ferro ele tem uma resistência interna, né? Inclusive dá para a gente medir essa resistência. Geralmente é uma resistência baixa, porque é um equipamento de potência alta, né? Quanto menor a resistência, as potências vão aumentando, porque a corrente também do circuito vai aumentando, né? Pela lei de Ohm. Esse tipo de lâmpada ele tem um filamento, e no filamento tem uma resistência, né? A lâmpada é incandescente. Mas essa lâmpada ela já não pode ser mais fabricada, né? Só para alguns casos específicos aí que pode-se fabricar esse tipo de lâmpada, porque ela gasta muita energia e ilumina pouco. A eficiência dela é muito baixa. Aí nós temos também chuveiros, né? Que também possuem resistências. Aqui temos o componente resistor, né? Ó, o componente resistor. Aqui nós temos também alguns resistores com aquela tabela de código de cores que eu ensinei já a vocês, né? Na aula de resistores eu ensinei vocês a usarem a tabela de código de cores. E aqui temos um circuito eletrônico com alguns componentes e dentre eles alguns resistores, né? Então temos aqui um resistorzinho aqui também tem resistor, ó, aqui, então tem alguns resistores aí, né, que aqui temos um circuito eletrônico aí qualquer, aí que está formando alguma utilidade, né, esse circuito aí. Então a definição de resistência nós já falamos também, né? Mas acho que a melhor definição aí, que tem um entendimento mais fácil, é essa última aqui, né? Então, mas as três aqui são definições de resistência que nós já vimos. Vou falar dessa última aqui, ó, resistência elétrica, né? A definição dela, como sendo a oposição que os átomos do elemento oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, esses átomos, na verdade, são os elétrons, né? Então, a resistência, ela causa esse efeito de oposição à passagem de corrente elétrica, que são os elétrons, né? O fluxo de elétrons em um condutor tem, por definição, a corrente elétrica. Então, se eu consigo gerar uma oposição a esse fluxo de elétrons, eu vou ter o meu resistor, a minha resistência. Aqui nós temos um exemplo, né, de dois condutores. Então, um condutor é o de cima aqui, ó, ele tem uma área pequena, né? Então, esse condutor aqui de cima, ele tem uma área pequena e de baixo tem uma área grande, né? Então, a parte amarela aí seria o nosso condutor. E nós temos a animação dos portadores de carga, né? Que são os elétrons, ó, eles ficam andando no meio desse condutor. O condutor que a área é maior, olha só, é possível uma passagem maior de elétrons. Então, eu tenho uma capacidade de corrente bem maior, quanto maior é a minha área, né? Inclusive, isso aí foi um assunto da aula passada da segunda lei de Ohm. Então, se eu consigo gerar uma oposição a essas passagens de cargas aqui, que são esses elétrons que estão em movimento, essa oposição é o nosso elemento resistor que faz isso, né? Então, o resistor, ele cria
essa dificuldade dos elétrons se movimentarem nos condutores. A representação geralmente é ou o retângulo, que é mais usado, né? Ou nós temos esse zigue-zague aqui também, né? Representa o resistor. Né? Então, nos nossos circuitos hoje, a gente vai ter esse tipo de representação e esse também, os dois. Vai aparecer os dois. Então, os dois significam resistores, o componente resistor. Nos dois, nessas duas representações aí. E aí entra a associação. Né? Então, agora eu tenho vários resistores. E esses vários resistores, eles vão representar uma associação de resistores. Então, olha só, em um circuito elétrico, os resistores podem estar ligados em série ou em paralelo. Né? Então, tem esses dois tipos de ligações que a gente vai analisar hoje. Em função das características dos dispositivos envolvidos no circuito, outro uso, né, de ligações séries e paralelos nos nossos circuitos, da necessidade de dividir uma tensão uma corrente. Então, vocês vão também aprender hoje que a associação série e paralelo, elas dividem ou não correntes, tensões, aí vai depender da ligação. Isso aí também é um assunto da aula de hoje. Ou de obter uma resistência com um valor diferente dos encontrados comercialmente. Então, eu posso também ter uma associação série ou paralela para ter um valor de resistência que não existe comercialmente. Porque se vocês forem numa loja de eletrônica comprar um resistor, não é qualquer valor que você vai conseguir comprar. Então, não existe a fabricação de todos os valores de resistores. Então, agora, com as associações, eu consigo chegar nesses valores aí. Falando de associação, nós temos a nossa rede resistiva. Então, olha só. Temos um retângulo aqui, ó, amarelo. E dentro dele tem um monte de resistor lá. Né? Então, a gente chama esse monte de resistor que não tem ligação ainda, mas já vai ter, de uma rede resistiva. Então, quem está olhando de fora, olha só, tem um olho aqui, ó. Quem está olhando de fora está enxergando dois pontinhos aqui, ó. E esses dois pontinhos, se a pessoa medir a resistência de toda essa rede resistiva, ela vai ter como resultado um valor resistivo. Então, vários resistores, se eu colocar o meu ohmímetro nesses dois pontinhos aqui, eu vou ter a leitura de um valor ohmico, um valor resistivo. E esse valor que eu vou medir nesses dois pontos, dessa rede resistiva, ele recebe o nome de REQ, resistência equivalente. Então, hoje é o que vocês vão aprender a calcular, resistência equivalente de um circuito série, resistência equivalente de um circuito paralelo, e a aula que vem a gente mistura os dois. Né? Lembrando que esse circuito ele tem, ó, uma corrente, né? Eu vou alimentar ele com uma bateria aqui, que é esse Ezinho aqui, que pode ser também o U, né? E pode ser o DDP também. Aqui é a representação de uma pilha, uma bateria. Quando eu ligo uma pilha e uma bateria em toda essa rede resistiva aqui, ó, vai aparecer uma corrente, né? Circulando aí. E hoje a gente vai usar também aquele simuladorzinho virtual, tá? Depois eu vou abrir ele aqui, vocês podem, quem quiser, ir acompanhando também com o nosso simuladorzinho virtual. Quem não conhece, eu vou já falar onde é que vocês vão achar esse simulador. Isso significa que se todos os resistores dessa rede resistiva, ó, forem substituídos por uma única resistência de valor R equivalente, a fonte de alimentação E, que é a nossa pilha, a nossa bateria, fornecerá a mesma corrente elétrica I ao circuito. Ou seja, hoje vocês vão analisar uma rede resistiva com vários resistores ligados
do modo série, do modo paralelo, né? Então, vocês já viram que essa rede resistiva gera uma corrente se eu ligar uma fonte de tensão E. O resistor equivalente, olha só, ele vai substituir toda essa rede resistiva. Ele substitui tudo, né? Esse carinha aqui, ó, é um único resistor que substitui vários. Mas, para a gente colocar o resistor certo aqui, eu tenho que ter a mesma tensão E aplicada no resistor equivalente. Essa mesma tensão aplicada no resistor equivalente deve gerar a mesma corrente do que o da rede resistiva. Então, esses dois valores de I, eles têm que ter o mesmo valor. E se não der o mesmo valor, aí você calculou o resistor equivalente errado. Tá? Então, se o resistor equivalente for calculado certo, a corrente I da rede resistiva é igual à corrente I do resistor equivalente. Se não der o mesmo valor, significa que o resistor equivalente está com cálculo errado. Aí iniciamos a primeira associação de resistores, que ela se chama série. Né? Então eu posso ligar tanto o elemento resistor quanto lâmpadas também, né? Ó, aqui nós temos lâmpadas ligadas em série. Aqui também, ó, tem duas lâmpadas com uma bateriazinha aqui de 9 volts. Né? E aqui a representação. Então eu estou representando o efeito físico resistivo dentro das lâmpadas, né? Por isso que tem agora esse símbolo aqui do zigue-zague, ó. Então, eu teria aqui uma resistência 1 da lâmpada 1, uma resistência 2 da 2, uma resistência 3 da 3 e assim por diante. E a ligação de série é justamente essa aqui, né? Eu pego o terminal de um resistor e ligo juntinho com o outro. O outro terminal do resistor aqui, no caso 2, eu ligo ele juntinho com o resistor 3. E assim por diante, para N resistores. Aí vai sobrar 2. Os das pontas aqui, ó, eu vou chamar um lado de A, o outro lado de B, e a medição entre o A e B vai ser o meu resistor equivalente, né? Então vamos ver como que é esse cálculo aí do resistor em série, né? Antes disso, algumas considerações. Ó. Quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra, eu tenho a minha ligação série. Então, a característica da ligação série é justamente essa aqui. Quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra. E aí nós temos já a grandeza... Boa noite, companheiros de classe. A grandeza corrente elétrica, ela é representada pelo I, e ela é a mesma, né, em todos os resistores. Então, a corrente elétrica I é a mesma em todos os resistores. Isso na associação série. Tá? A tensão total E aplicada aos resistores, aí é a tensão. Aí eu vou medir com o meu voltímetro. A corrente eu vou medir com o amperímetro. A tensão eu vou medir com o voltímetro. A tensão aplicada aos resistores, ela vai se subdividir entre esses resistores. Aí, dependendo do valor dos resistores, nós teremos resistores com uma maior tensão ou menor tensão. Tá? Então, a corrente é a mesma, mas a tensão não é a mesma. Ela vai ser dividida ou subdividida entre esses resistores aí. E aqui nós temos uma animaçãozinha de duas lâmpadas ligadas em série. Então está sendo feita a montagem delas, né? Ó, uma seguida da outra, ligou na tomada, as duas ligam, né? Na ligação série, o que acontece quando a gente retira uma lâmpada? Então, se eu retiro uma lâmpada do circuito, eu vou abrir o meu circuito, né? Então, todas as lâmpadas se apagam. Então, quando a gente retira uma lâmpada de um circuito série, todas se apagam.
né? Então, antigamente, aqueles pisca-pisca de árvore de Natal, ainda tem hoje, né? Com essas lâmpadas incandescentes, daquelas bem pequenininha, e às vezes várias lâmpadas se apagam, né? Mas não significa que todas essas lâmpadas queimaram. Não, queimou apenas uma. É que a ligação delas é a ligação séria, né? Então, quando você tem várias lâmpadas que pararam de funcionar, não significa que todas queimaram. Aí vai depender da ligação. Se for a ligação séria, vai acontecer justamente isso aqui, né? Tirou uma lâmpada ou queimou uma lâmpada, todas as lâmpadas vão se apagar. Aí, analisando as grandezas num circuito. Então, eu tenho aqui um circuito com 3 resistências em série, né? Então, essa é a ligação séria. E aí, eu tenho uma alimentação, aqui, ó, positiva e negativa. E esse aparelhinho aqui que tem o V, ele está medindo a tensão elétrica, é o nosso voltímetro, né? Esse aparelho aqui, ó. Isso aí. Então, continuando, pessoal. O que é que está sendo medido aqui? A tensão elétrica na tomada. Então, temos um voltímetro ligado, né, na nossa tomadinha e estava dando 120 volts. Essa primeira medição aqui. Agora, vamos pegar esse voltímetro e medir a tensão no resistor 1, depois no resistor 2 e depois no resistor 3. Vamos ver o valor dessa tensão aí. Vamos ver o que acontece aí medindo a tensão nesses resistores aí. Então, indo para o resistor 1, olha só, apareceu uma tensão de 20 volts. Vamos para o resistor 2. Indo para o resistor 2, colocando o nosso voltímetro no resistor 2, apareceu a tensão de 40 volts. E agora no resistor 3, 60 volts. Então, olha só, se a gente somar 60 mais 40 mais 20, tem que ter, ó, o valor da minha tensão da tomada. Agora vamos medir a corrente. Agora esse nosso aparelho é o A de amperímetro, então ele está medindo a corrente elétrica que passa pelo circuito. Então a corrente elétrica, não sei se vocês lembram, mas a gente tem que abrir o circuito. Eu tenho que abrir o circuito e ligar o amperímetro em série com o nosso circuito, para ele conseguir medir essa corrente. Existem os amperímetros que medem o campo eletromagnético, e esses a gente não vai precisar abrir o nosso circuito. Inclusive, eu vou usar ele no nosso simuladorzinho virtual. Então, aqui, nós temos 2 amperes nesse ponto aqui. Vamos mudar o ponto de medição. Então, mudamos o ponto de medição para esse lado aqui, ó. Né? Então, abrimos o circuito entre o resistor 1 e o 2 e colocamos o amperímetro. Olha só, deu o mesmo valor, 2 amperes. Vamos mudar de novo. Agora, ele vai ficar entre o resistor 3 e o negativo da fonte. Olha só, deu 2 amperes também. O que isso significa? Que a corrente elétrica em uma associação série não mudou. Olha, aqui deu 2 amperes, aqui também deu 2, aqui deu 2. Se eu abrisse esse lado aqui, ó, entre o 2 e o 3, também daria 2, né? Se a gente medisse a corrente aqui, também a gente teria 2 amperes. Então, na associação série, a corrente é a mesma. E é essa conclusão que a gente está chegando aí, ó. Então, nesse circuito série aí, a corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências, né? Então, olha só, a tensão a gente representa por essa seta. Então, tem uma setinha aí que está representando a tensão, que é essa aqui, ó. Ela faz uma curvinha e a ponta da seta é sempre a ponta do sentido da corrente, ó. Se a corrente está para a direita, a seta está para a esquerda. Se eu desenhasse ela aqui por cima, eu ia desenhar ela assim, ó, daqui para cá. Então, essa seta curva representa a tensão. A seta reta vai representar a corrente, né?
Então, essa aqui representa a corrente. Então, no resistor 1, ó, nós temos 20 volts de queda de tensão, no resistor 2, 40, no 3, 60, isso aí já foi medido, né? Somando essas três, eu tenho 120 volts, que é a tensão da fonte. A corrente não muda, né? Ó, em qualquer parte que a gente vai medir a corrente, ela é a mesma nesse nosso circuito. Agora, aplicando a nossa lei de Ohm, tá? Então, vamos aplicar a lei de Ohm para chegar no resultado do cálculo que a gente tem que fazer para achar o resistor equivalente de uma associação série. Então, vocês já viram que a corrente elétrica é a mesma, a corrente não muda. Então, se eu tenho uma associação série, que nem esse exemplo aqui, ó, o R1, o R2 e o R3, eles estão em série, a corrente I, ó, é a mesma. O I que passa no R1 é igual ao I que passa no R2, que é igual ao I que passa no R3. E eu tenho uma pilha aqui, ó, uma bateria alimentando esse circuito. Tá? Esse desenho aqui é como os componentes se parecem, né? Agora, aqui embaixo eu já tenho um diagraminha mais elétrico, né? Ou a gente usa simbologia de circuitos elétricos. No caso, o resistor, vocês aprenderam hoje. A bateria, a gente não desenha ela, a gente coloca um U aqui, ó. E tem a setinha aqui dizendo, ó, que entre o A e o B aqui, ó, esse U, né, ele representa essa pilha aqui. E nós temos tensões U1, que é uma tensão que ela é medida só em cima do resistor 1. Então, se eu ligar um voltímetro aqui, eu vou ter a tensão U1. Se eu ligar um outro voltímetro aqui em cima do R2, eu vou ter uma tensão U2. Se eu ligar um terceiro voltímetro aqui, ó, no R3, nesses dois pontos, eu vou ter a tensão U3. Então, as tensões são diferentes, a corrente é a mesma. Então, a gente pode aplicar a nossa lei de Ohm para esse circuito aqui, ó, no R1 com U1, no R2 com U2 e no R3 com U3. Então, olha só, a tensão U, pela lei de Ohm, ó, U é igual a resistência vezes a corrente, né? Isso aqui é a formulinha lá da primeira lei de Ohm. Então, a tensão U1, eu uso essa fórmula. Quanto vale a tensão U1? O valor do resistor 1 multiplicado pela corrente I, que é essa formulinha aqui. Quanto vale a tensão U2? O valor do R2 vezes também, ó, a nossa corrente I, que é a mesma, que é essa formulinha aqui, ó. Quanto vale o U3? É o valor do R3 também vezes a corrente I, que é a mesma em todo o circuito, que é essa outra formulinha aqui, ó. Né? Então, montamos três equaçõezinhas da primeira lei de Ohm. Denomina-se, ó, resistência equivalente da associação em série entre os pontos A e B uma única resistência, que colocada no lugar das outras, submetida à mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor de corrente. Então, é aquilo que eu já iniciei falando com vocês lá no começo da aula. Então, eu tenho esse circuito aqui com três resistências. O que é achar resistência equivalente? No lugar dessas três, eu vou pôr apenas uma. E vou chamar ela de REQ ou RAB, né? Como eu tenho o A e o B, eu posso chamar de RAB aqui também. Agora, que característica tem que ter essa resistência equivalente? Eu aplicando a mesma tensão U, que é aplicada nas três em série, que está aqui, tem que passar essa mesma corrente I, o mesmo valor de I, que está passando nessas três resistências, que o valor é o mesmo. Se eu conseguir isso aí, eu achei o meu resistor equivalente. Se eu conseguir chegar num valor de resistência onde
eu aplicando a tensão U, que eu apliquei aqui nos 3 resistores, eu vou ter a corrente de mesmo valor que passa pelos 3. Opa, legal, achei o resistor equivalente. E aí, como que a gente calcula esse resistor equivalente? Então, primeiro, para a nossa resistência equivalente, então eu tenho que ter uma resistência lá que vai substituir as 3. É essa a definição de resistência equivalente para esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos 3. Então, eu tenho que achar um REQ que substitua os 3. Quanto vale essa tensão U usando o resistor equivalente? Vai ser o valor do R equivalente vezes a corrente I, que é a mesma corrente Izinho que está passando lá nos 3 resistores, que é essa formulinha aqui, também lei de Ohm. E vocês viram que se a gente somar a tensão no resistor 1, mais a tensão no resistor 2, mais a tensão no resistor 3, dá como resultado a tensão total da fonte. Aquele exemplo lá que eu falei que era a tomada ligando 3 resistências. Aí nós medimos a tensão, né, na resistência 1, 2 e 3, somamos essas tensões e deu o valor da tomada. Então, eu tenho que, na associação série, a tensão da tomada é igual à soma das tensões das resistências que estão ligadas em série nessa tomada. E aí a gente substitui o U nessa formulinha aqui de baixo. O 1 é essa R1 vezes I1, o 2 é R2 vezes I2, o 3 é R3 vezes I3. O que é comum nessa igualdade? Eu tenho uma igualdade aqui, ó. O que é comum dos dois lados da igualdade? Então, eu tenho um lado da igualdade que é só o REQ vezes I, o outro lado da igualdade eu tenho essa soma aqui, ó. Mas eu tenho algo em comum, que é a corrente I. A corrente I é igual para todo mundo. Então, eu posso cancelar todos os Is aqui, ó. É a mesma coisa que você pegar um valor qualquer, tipo, vamos pegar o valor 5. Você pega R equivalente vezes 5, R1 vezes 5, R2 vezes 5, R3 vezes 5. Como é tudo igual ao 5, você cancela tudo. Esse 5 não vai alterar o valor do resultado. Então, se eu posso cancelar o I, eu achei o valor do resistor equivalente. Então, na associação série, pessoal, o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores que estão nessa associação série. Então, em uma associação série, o resultado do resistor equivalente é somar os resistores que estão nessa associação série. Então, na associação série, a resistência equivalente entre dois pontos é a soma das resistências presentes entre eles. Então, nesse exemplo, eu coloquei 3, mas ó, se tiver N resistores, né, tem os 3 pontinhos aqui, ó, 3 pontinhos são N resistores que a gente pode ter em série. Então, na nossa fórmula, a gente vai incluindo esses outros resistores que estão em série. Então, na associação série, a gente soma, né? Então, aqui, ó, resistência equivalente na associação série está me dizendo o quê? Eu tenho aqui, ó, a minha tensão na tomada é 120. Aí eu tenho o resistor 1, 2 e 3 em série. Gerou uma corrente de 2. Se eu achar um valor que dê 2 amperes ligando na tensão U de 120, igual do circuito de 3 resistências em série, eu achei o meu resistor equivalente. Então, esse cálculo é a soma dessas 3 resistências. Então, eu somo a resistência 1 com a 2 com a 3. Então, esse slide é um resuminho da associação série, tá? Então, depois, quem está montando um caderno direitinho aí com a disciplina, pega esse slide aí, o título vai ser Associação de Resistores hoje, né? Então, e aí vocês vão incluir quem está montando um caderninho bonitinho aí com a nossa disciplina, aí vai anexar esse conteúdo aqui no caderno,
tá? Que é o resumo de tudo que nós vimos até agora. Que na associação séria, a corrente é a mesma em todos os resistores, a DDP nos extremos é igual à soma das DDPs em cada resistor, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor, né? Aquela formulinha que nós deduzimos agora, e a potência elétrica dissipada, que é o P, ela é maior no resistor de maior resistência, né? Então, essa seria uma parte aí, quem está montando o caderno, inclua esses tópicos aí no caderno. Aqui é um resumão, né? Então, aqui é um resumão da associação série. Eu tenho a corrente constante, a tensão é a soma, e a resistência equivalente é a soma das resistências. A tensão é a soma de tensão em cada resistor. Então, vamos brincar um pouquinho com o nosso simulador agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Onde é que a gente acha aquele nosso simulador? Então, eu dei um caminho para vocês, depois vocês vão ver se está funcionando legal. Hoje, que um colega disse que a aula passada o link não estava funcionando, eu já dei uma corrigida aí. Então, vocês vão entrar no site aqui, ó, do professor. E esse site aqui, vocês têm uns menuzinhos aqui em cima, entra no menu eletrônica. No menu eletrônica, vocês têm, ó, simuladores, tem lá da primeira lei de Ohm, tem da segunda lei de Ohm, tem de consumo de energia elétrica, tem aqui, ó, de circuitos DCs, tá? Então, toda semana eu estou pondo conteúdos novos aí, depois pode ser que a cara vai mudando, mas vai estar sempre aqui na eletrônica aí, tá? Esse simulador que a gente vai usar na nossa aula de hoje. Aí sim, professor. Certo, aí sim, professor, bem blogueirinho. É bom que a gente aprende bastante no seu site, né? Tá funcionando, né? Isso aí. Eu vou até deixar depois o link das videoaulas também aí no site para vocês. Então, eu baixei aqui, ó. É um arquivo que ele tá zipado. Aí é só executar ele. Então, esse arquivo, ele é um simulador de circuitos que a gente vai usar hoje. Ó, tem a parte de introdução e tem a parte de lab. Vamos selecionar aqui o lab. E no nosso lab, do lado esquerdo aqui, nós temos os componentes que eu vou precisar. Do lado direito, nós temos aqui, ó, os instrumentos. O voltímetro, o amperímetro. Esse amperímetro é aquele que não precisa fazer a ligação em série no circuito, porque ele usa o campo eletromagnético. É o amperímetro alicate, que se chama. E temos o amperímetro tradicional, que eu tenho que fazer a ligação. Então, eu vou começar pegando um resistor aqui, ó. Eu vou pegar aqui um resistor, vou pegar um segundo resistor, vou pegar um terceiro resistor, ó. Vamos fazer uma associação série com 3 resistores, tá? Vou fazer a ligação, pegar o fio aqui, ó, para fazer a ligação entre eles. Um outro fio aqui, ó, fazer a ligação. Vou colocar também nos terminais aqui, ó, um fio. Aqui, porque aqui embaixo, o que eu vou ligar? Eu vou ligar agora uma bateria, ó. Vou pegar aqui uma bateria. Eu vou inverter essa bateria, que eu vou deixar o lado positivo para cá. Porque eu gosto de trabalhar nesse sentido aqui, tá? Só por isso. E eu vou ligar um fio também agora para ligar os terminais na nossa bateriazinha aqui, né? Então, começou a circular a corrente. Então, tem uma animação aí, né? Inclusive, eu posso agora fazer o seguinte. Cada componente que eu seleciono, aparece aqui embaixo o valor dele. No caso de resistor, aparece o valor da resistência, né? Então, vamos colocar resistências diferentes aqui. Esse primeiro está 10, vou deixar 10. O segundo, eu vou colocar 20. Vamos deixar resistências diferentes nos 3. O terceiro, eu vou colocar 30. Então, vou colocar aqui, ó, 30. Para aparecer os valores, vocês têm uma opção aqui também, ó, clicar valores.
Ó, e vocês têm valores tanto de resistências quanto de tensão. Tá? Então, o resistor equivalente nesse circuito é a soma, não é? Vai ser a soma desses resistores aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixar eles um pouquinho mais pro alto aqui, ó. Para a gente fazer um experimento legal aqui, ó. Então, montei esse circuito aqui em cima, tá? Se vocês quiserem mudar essa visualização, aqui embaixo do lado direito, se vocês selecionarem esse símbolo aqui da bateria, olha só, ele passa a ter aquele símbolo de circuito eletrônico. Se você quiser tirar essa animação, você seleciona aqui, ver corrente, você clica aqui, ele para a animação também. Tá? Vamos deixar um pouquinho da animação e vamos colocar animação convencional, porque essa é a corrente convencional que a gente usa nos nossos circuitos, essa setinha vermelha aqui. Tá? Então tá devagar porque a nossa tensão aqui também tá baixa. Vamos aumentar essa tensão? Vou aumentar aqui para, vamos pôr 40 volts, vai. 40 volts, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu pôr 60 volts, para ficar uns valores mais exatos aí. 60 volts, ó. Então, nós temos 60 volts, 3 resistências ligadas em série. Vamos agora pegar um resistor e vamos ligar nele uma bateria. Então, eu vou inverter essa bateria, tá? Só para manter o mesmo lado do circuitinho aqui de cima. Vou fazer a ligação aqui nos fios. Pegar os fios, tá? Depois, vocês podem usar esse simulador para tirar essas dúvidas aí, hein, pessoal? Eu vou pegar aqui o fio para fazer, ó, a nossa ligação. E nós temos, só que esse não é mais o nosso resistor equivalente, né? Então, olha só, por que não é o resistor equivalente? Vou colocar aqui até a mesma tensão. Vamos pôr 60 volts. Inclusive, o de baixo, ele tem uma animação mais rápida que o de cima, porque essa animação de velocidade indica que a corrente é maior. Então, já dá para ver pela animação que o circuito de cima, a corrente é menor que o de baixo, pela animação. Vamos medir a corrente agora. Eu vou pegar o amperímetro aqui, ó. É o nosso amperímetro alicate. Aí eu pego essa pontinha de prova dele, ó, e chego perto do fio. Olha só, tá dando 1 ampere no circuito de cima. E no circuito de baixo, 6 amperes. Isso significa que esse resistor não é nada equivalente a esses 3. Então, como vocês já aprenderam, qual é o valor do resistor equivalente? É a soma dos 3. Então, dá 30 mais 20 mais 10. Vou dar 60. Então, eu vou colocar agora nesse circuito de baixo um resistor de 60, que é o nosso resistor equivalente para esse circuito. Agora vamos medir a corrente do circuito de cima, continua 1 ampere, e vamos medir a corrente do circuito de baixo. Olha lá, continua 1 ampere. Achamos o resistor equivalente, pessoal. Então, essa característica de grandeza elétrica da corrente está provando para nós que esse circuito série, que está sendo alimentado por uma bateria de 60 volts, com resistores de 10, 20 e 30, eu posso substituir esses 3 resistores por um de 60, que alimentado pela mesma bateria de 60, eu vou ter a mesma corrente. Então, achei o resistor equivalente, nesse caso 60. Vamos medir a tensão agora nos resistores, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o resistor. Esse primeiro resistor de 10, ó, tem 10 volts. O segundo resistor, ó, tô pondo as pontas de prova lá entre eles, tem 20 volts. O terceiro resistor
Olha lá, tem 30 volts. Então eu tenho 30 volts nesse, 20 nesse, 10 nesse. Eu tenho um total de 30 mais 20 mais 10, 60. E esse resistor equivalente, se eu medir também, ó, a tensão nele, eu vou ter, ó, 60 volts também. Tá? Então, isso aí é característica de circuitos série, tá? Então, circuitos série possuem essas características aí de ter a mesma corrente e a tensão ela é subdividida. Como é que a gente calcularia a tensão? Então, vamos supor, ó, eu vou medir a corrente aqui nesse circuito, ó, de cima. Está tendo 1 ampere. Como é que eu calculo a tensão se eu não tivesse o voltímetro? Que nem, ó, eu estou com um voltímetro na mão, então você vai lá, né? Coloca lá o voltímetro, acha o valor. Inclusive, pessoal, vocês podem usar esse simulador para ver os resultados dos circuitos. Dá para fazer isso, né? Agora, tem que saber calcular como é que eu chego na tensão aqui de 30 volts. Então, é lei de Ohm. Né? Então, qual que é a lei de Ohm? Que você vai ter U é igual a R vezes I. É essa formulinha. Para achar tensão no resistor de 30, no de 20, no de 10, você tem que fazer o valor do resistor vezes o valor da corrente. Que nem, ó, a corrente é 1. 1 vezes 30, 30 volts. 1 vezes o 20, 20 volts. 1 vezes o 10, 10 volts. Então, a lei de Ohm, pessoal, tem que funcionar muito bem aqui. E no equivalente, 60 ohms vezes 1 ampere, que é a corrente, dá 60 volts. Então, essa é uma demonstraçãozinha do assunto que nós vimos até esse momento. Já já a gente volta aqui para fazer outros experimentos, tá? Então, esse é um resumão, ó, da nossa associação série. Agora, vamos falar da associação paralela, né? Então, a associação paralela são resistores ligados, ó, por meio de pontos em comum, possibilitando caminhos separados para a corrente. Então, olha só, agora a corrente vai mudar. Né? Então, a ligação paralela, eu vou interligar todos os terminais de um componente juntos e o outro terminal de todos esses componentes também juntos. Então, eu vou ter a ligação paralela dessa forma aí. Mas vamos ver melhor aí esses detalhes aí. Então, o circuito é paralelo, ó, quando as resistências são conectadas lado a lado, né? Com início, final com final, criando assim mais de um caminho para a corrente. A tensão elétrica e total aplicada ao circuito vai ser a mesma. Então, agora a tensão não muda. Quem muda é a corrente, é o inverso do série. A corrente elétrica total I do circuito se subdivide entre as resistências de forma inversamente proporcional aos seus valores. O que significa isso aí? Que a corrente se subdivide entre as resistências de forma inversa. Eu já falei para vocês de forma inversa, que é o seguinte: se a resistência aumenta, a corrente diminui. E vice-versa. Isso aí que é uma relação inversa. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Nesse nosso caso, é a resistência com a corrente. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Isso que é a nossa relação inversa para o circuito paralelo. Como que a gente faz uma ligação? Então, vamos pegar o mesmo exemplo das lâmpadas, lá 2 lâmpadas da ligação paralela, né? Então, a animação está montando aí a ligação paralela. As 2 lâmpadas também acendem. Agora, se a gente tira uma lâmpada nessa ligação paralela, o que vai acontecer? As demais permanecem acesas. Então, só apaga a que você tirou ou a que queimou. As outras têm que manter acesa. Então, se você tem 10 lâmpadas, uma apagou e as outras continuam acesas, significa que a ligação é paralela. Tá? Então, tem essa característica aí na ligação paralela. Aí vamos medir as tensões. Então aqui nós temos 2 resistências, a R1 e a R2. A tensão na tomada é 120. Vamos medir a tensão no R1.
Olha lá, medindo a tensão no resistor R1, deu o mesmo valor da tomada, 120. Vamos medir no R2. Manteve 120 também no R2. Então, na associação paralela, vocês viram aqui pelo nosso voltímetro que a tensão não muda. E agora vamos ver o que acontece com a corrente. Então, estamos com o nosso amperímetro agora ligado na tomada, né? Na saída da nossa tomada antes de chegar na divisão. Né? Então, o nosso circuito, o nosso amperímetro, ó, ele está ligado nesse circuito aqui da tomada. Ainda não chegou na divisão. Quando chegar nessa divisão aqui, ó, parte da corrente vai para um lado e parte para outro lado. Aí eu vou ter a divisão das correntes. E claro, a soma dessas duas que se dividiram tem que dar, nesse exemplo, 2, hein? Então, vai dar 2. Aí aqui embaixo elas vão juntar, ó, se juntar as duas. Então, elas vão se juntar e vai sair aqui uma corrente que tem que valer 2 também. Então, elas se separam, depois elas se juntam. Então, vamos medir agora a corrente em outro ponto aí, que é no resistor 1. Olha só. No resistor 1, nós temos 1 ampere. Então, 2 amperes é a corrente da nossa fonte. Aí aqui vocês viram que já teve uma divisão de corrente. Então eu tenho no total 2. Veio 1 para o resistor 1. Sobrou 1 para o resistor 2. Né? Então na medição de corrente do resistor 2, ó, nós temos também 1. Isso por quê? Porque os dois valores de resistência são iguais nesse exemplo. Então nós tivemos o mesmo valor de corrente passando pelos resistores. Isso acontece porque o valor das resistências são iguais, nesse exemplo. Porque se fossem diferentes, a gente não teria o mesmo valor. Então, falando um pouquinho aí da ligação paralela, né, da associação paralela, a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. As resistências são independentes, não precisam ser iguais. Então, aqui nós temos, ó, a tensão da tomada é 120 e em cada resistor também é 120. A corrente total é 2 e aí ela se divide 1 ampere para cada resistor. Então, nós temos aí a divisão. E aí, deduzindo aí a nossa fórmula agora para chegar na associação paralela, a gente também vai usar a lei de Ohm para isso. Tá? Então, aqui nós temos um circuito com 3 resistores, com um desenho físico deles, né, ligados em paralelo, e uma pilha. Então, vocês já viram que essa tensão da pilha, que nesse exemplo aqui é o U maiúsculo, ela é a mesma nos 3 resistores. Se eu pegar lá o voltímetro e medir, né, eu vou ter o mesmo valor de tensão. Agora a corrente muda, né? Então, olha só, aplicando a primeira lei de Ohm, nós conseguimos calcular as correntes. Então, eu vou calcular a corrente 1 fazendo o que conta? Pegando o valor U e dividindo pelo valor da resistência. Eu vou dividir. Aí eu acho o I1 fazendo isso, que é essa formulinha aqui, ó. No R2, qual é a corrente 2 que passa pelo R2? É a mesma tensão U dividido pelo valor do R2, né? Então, eu divido a tensão U pelo valor do R2, eu acho a corrente 2. E do I3, eu tenho também a tensão, a mesma tensão U, aí eu divido pelo valor do R3. Aí eu acho a corrente 3. Então, são essas 3 formulinhas aqui, que nada mais são do que a primeira lei de Ohm, que vocês já aprenderam. Então, pela continuidade da corrente elétrica, o que é a continuidade da corrente elétrica? A corrente elétrica, pessoal, ela é contínua. Então, ela se divide
mas depois ela se junta ou ela se subdivide. O importante é que o polo positivo lá da sua pilha ele está com uma corrente I aqui, ó, saindo dele, pelo sentido convencional. Esse mesmo valor I tem que entrar no polo negativo dessa pilha também, o mesmo valor. Aí o que vai acontecer com essa corrente? Ela vai se subdividir aí entre os resistores nesse exemplo aí. Mas a continuidade tem que existir. Se a corrente que está saindo é diferente da que está entrando, significa que alguém está tomando choque. Porque aí parte da corrente, né, um dos efeitos pode ser isso. Alguém colocou o dedo aqui no resistor, ó, e está tomando choque, e parte da corrente está indo para essa pessoa. Aí nós teremos essa diferença de correntes aí. Aí. Nesse caso, a gente não teria essa continuidade da corrente aí. Mas aqui a gente sempre vai ter. Então, pela continuidade, nós dizemos que essa corrente I é a soma do I1 mais o I2 e mais o I3. Tá? Então, se eu somar o I1 mais I2 mais I3, eu tenho o I. E aí, se eu achar o I do meu resistor equivalente, que é aquele resistor que vai substituir esses três aqui, ó, na ligação paralela, a corrente vai ser a mesma que passa pelo resistor equivalente. E essa corrente I é a soma das correntes parciais de cada resistor, que eu estou chamando de 1, 2 e 3. No resistor equivalente, essa corrente I, eu calculo da mesma maneira. Pego a tensão U e divido pelo valor do resistor equivalente. Aí eu divido, né? Aí nós achamos o valor do I, que é essa formulinha aqui. E aí, se eu pegar esse I, U sobre RQ, colocar aqui, o I1 nós calculamos, é U sobre R1, o I2 é U sobre R2, o I3 é U sobre R3. É juntar essa equação A com a B, né? Então eu pego esse valor aqui, ó, U sobre RQ, e coloco no lugar desse I aqui, ó. É isso que eu falei. Então, nós teremos o seguinte resultado. Nós teremos essa soma aqui, ó, com uma igualdade. Então, a soma do I1 é esse U sobre R1 é o I1. U sobre R2 é o I2. U sobre R3 é o I3. Então, se eu somo I1 mais I2 mais I3, eu tenho o valor do I, que é o U sobre R equivalente. Agora, o que é que nós temos em comum nessa igualdade aqui? U, né? Então, eu cancelo os U's. Então, por isso fica 1, né, aqui em cima. Então, pessoal, para achar o resistor equivalente em uma associação paralela, nós temos que fazer essa conta aqui. 1 dividido pelo resistor equivalente é igual a 1 dividido por R1, mais 1 por R2, mais 1 por R3, e assim por diante, ó. Mais 1 dividido por Rn. Tá? Então, tem que fazer essa continha aqui dos inversos. Agora, nós temos dois casos particulares que ajudam a fazer cálculos de resistores paralelos. O primeiro é esse aqui, ó. Se nós tivermos apenas dois resistores associados em paralelo, apenas dois. Isso aqui só vale para dois. Em vez de você usar essa formulinha aqui, ó, você usa essa, que ela se transforma nessa. R equivalente vai ser o produto pela soma. Que produto soma é esse? O produto é a multiplicação do R1 vezes o R2. Então, você faz primeiro o produto e divide pela soma dos dois também. Isso aqui ajuda muito nos cálculos, tá, pessoal? Mas isso vale quando vocês têm dois resistores. Outra formulinha que ajuda bastante é quando vocês têm resistores iguais, de valores iguais, de resistências iguais. Então, ó, se tivermos
N resistores de resistências iguais a um mesmo valor, que aqui é o R, associados em paralelo, então nós teremos isso. Ó. Então, o R aqui é tudo igual, significa que eu tenho o mesmo valor. Como é o resultado do resistor equivalente dessa associação aqui com vários resistores iguais em paralelo? É essa formulinha aqui, ó. É só pegar o valor de um resistor, pega o valor de um deles só, e divido pela quantidade de resistores em paralelo. Vamos supor que nós tenhamos 10 resistores em paralelo de 10 ohms. 10 resistores em paralelo com esse tipo de ligação de 10 ohms cada. 10 ohms. Para usar aquela primeira fórmula que vocês aprenderam, vocês iam fazer muita conta. Usando essa fórmula aqui, vocês vão fazer de cabeça o valor. Vocês vão fazer 10, que é o valor de um resistor, e vão dividir pela quantidade, que eu falei 10 aí como exemplo, né? 10 dividido por 10 dá 1. Aí daria 1 ohm o resultado. Então, essa fórmula do resistor equivalente, quando a gente tem resistores iguais, ajuda muito. Isso para quando tem resistores iguais. A anterior é para quando vocês têm resistores diferentes, porém apenas 2. Também ajuda bastante nos cálculos. Então, a resistência equivalente de um circuito paralelo, ele é sempre menor que a menor resistência do circuito. O que é isso? Então, se eu tenho um resistor de 10 em paralelo com um de 20, em paralelo com um de 30, qual que é o menor? O menor que eu falei é 10. Então, a resistência equivalente tem que dar menor do que 10. Antes de calcular, você já sabe mais ou menos, né? Não sabe quanto vai dar, mas você pode falar, olha, dá menor do que 10. Isso aí é certeza. A gente vai fazer um teste logo mais. Então, nessa animaçãozinha, nós temos que a corrente, num circuito paralelo, ela se divide, né? Então, essa bolinha aí está representando a corrente. Quando ela chega aqui, nesse nó, esse ponto de ligação dos resistores, a gente chama de nó no nosso circuito. Isso aí, quando a gente falar das leis de Kirchhoff, mais para frente, a gente vai dar nome a esses pontos, e esse pontinho aqui já vão sabendo aí que o nome dele é nó. Então, quando a corrente chega num nó, ela se divide. E aí, quem está montando o caderno com toda a nossa teoria de fundamentos de eletricidade, esse é um slide que tem que fazer parte lá do caderno de vocês, tá? Então, quem está montando o caderno, depois copiem esse resuminho aqui da associação em paralelo, tá? Então, a DDPU é a mesma em todos os resistores. A corrente total I é a soma das correntes em cada resistor. A resistência equivalente é dada por essa expressão aqui, né? E quanto maior a resistência, menor é a nossa corrente, né? Isso aí até foi visto tem naquele simuladorzinho lá de lei de Ohm, tá? O simuladorzinho lá da lei de Ohm, ele mostra que quanto maior a resistência, né, menor é a nossa corrente e vice-versa. E esse é um resumão da associação paralela, né? A tensão é constante em todos os resistores dessa associação. A corrente, ela se divide entre os resistores, então a corrente total vai ser igual à soma da corrente que passa em cada resistor. E a formulinha aqui é 1 dividido pelo R equivalente, né? É igual a 1 dividido pelo R1, mais 1 pelo R2, mais 1 pelo R3 e assim por diante. Então, vamos brincar um pouquinho no nosso simulador. Então, vamos parar um pouquinho ele aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar aqui umas ligações, né? Tirar aqui umas ligações. Vou mudar também a ligação aqui desse primeiro. Vou devolver aqui os nossos aparelhos aqui. Depois a gente... os nossos voltímetros, né? E vamos montar aqui as nossas ligações
deixar aqui uma fonte aqui. Eu só estou dando uma organizada aqui nos componentes aqui, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou montar uma associação paralela aqui com resistores de 10, 20 e vamos pegar esse aqui de 30 aqui, ó. Então vou montar agora a ligação paralela. Vou colocar o terminal neles para ficar bonitinho as ligações, né? Aqui, mais esse aqui. Vamos interligar eles agora, né? Então, ó, isso aqui é a nossa ligação paralela aqui, hein? Ó. Vamos colocar aqui mais um terminalzinho desse lado, um desse lado. Vamos ligar aqui a nossa fonte, né? Colocando os terminaizinhos aqui na fonte. Tem aí os nossos instrumentos, né? Aí a gente vai medir aí tensões, correntes, né? Então ele já começou aí. Vamos montar aqui um que a gente vai achar o nosso equivalente aqui, né? Então do lado agora direito aqui, eu vou montar um circuito com um único resistor, que vai ser o resistor equivalente da nossa associação, hein? Então, esses simuladores hoje em dia ajudam muito, pessoal. Então, quem realmente gosta, quem quer aprender a parte de eletricidade, esses simuladores, as videoaulas aí, né? Diversas videoaulas que vocês têm na internet ajudam muito, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro pegar aqui o nosso amperímetro, ó. Vou medir a corrente aqui, ó. A corrente total. Tá dando 11 amperes. E do lado de cá? Tá dando 1. Então, significa que esse resistor não é nada equivalente a esses aqui. Vamos calcular aqui o resistor equivalente? Então, olhando para esses três resistores aqui, ó, tem 30, 20 e 10. O resistor equivalente, lembram? Tem que ser menor do que 10. Só de olhar o valor dos resistores na associação, vocês já sabem mais ou menos quanto tem que dar. Então, aqui, eu tenho que ter um valor menor do que 10. Tá? Então, eu estou aplicando aqui 60 volts, né? Para ter esse nosso valor aí do resistor equivalente. Então, vamos fazer aquela conta. Então, vocês têm que fazer o seguinte, ó. A seguinte conta aí. Para achar o resistor equivalente, espera aí um pouquinho que eu estou ajeitando minha caneta aqui. Então, para achar aqui o nosso resistor equivalente, vocês vão fazer, né? 1 sobre o R EQ. Então, a gente quer calcular o REQ. Então, vocês vão fazer 1 dividido por 10. Vão somar com 1 dividido por 20. E vão somar com 1 dividido por 30. Vamos fazer essa conta? Então, olha só. Então, para mim pegar a minha calculadora aqui, vai sumir um pouquinho aí essas nossas informações, mas vou pegar aqui minha calculadora científica do Windows. Olha só, a calculadora científica do Windows já tem um 1 sobre o X aqui, tá?
Então, 1 dividido por 10 é só eu escrever 10 e apertar 1 sobre x, ó. Deu 0,1. Aí eu vou somar com 1 dividido por 20. Eu ponho 20 aqui e ponho 1 sobre x. Deu mais 0,05. Ó, se eu fizer o igual, 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 20 deu 0,15. Né? Aí eu vou somar com 1 dividido por 30. Só que na calculadora científica eu escrevo 30 e aperto 1 sobre x. Deu igual a 0,1833333. O que é isso aí, pessoal? Deixa eu até pegar a caneta aqui, ó. Como na nossa tela não tem muito espaço aí, eu vou escrever mais aqui embaixo, ó. Então, vocês calcularam isso aqui, ó. Eu calculei na calculadora esse valor aqui, ó. 1 sobre R e Q deu esse valor aí, ó. 0,333. Isso aqui não é o REQ ainda, pessoal. Eu preciso inverter. Eu preciso pegar o REQ e fazer uma regra de 3, trocar com esse 0,18. Então, vocês vão fazer agora a seguinte conta. REQ vai ser igual a 1 dividido por esse valor grandão aí, ó. 0,18. 333. Então, é esse valor do REQ. Só que falta fazer essa conta agora. Então, eu vou sair daqui. Então, olha só. A calculadora já está preparada para isso, ó. É só eu apertar esse 1 sobre x. Olha só. 5,45. 45, né? Deu uma dízima aqui. Então, o valor do resistor equivalente é 5,45. Então, eu tenho que vir aqui nesse resistor e colocar 5,45. Não vai, o 45 não vai dar para pôr exatamente aqui nesse nosso simulador aqui. Eu vou ter que pôr 5,5. Ó, porque eu tenho ou 5 ou 5,5. Então, 5,5 é o que se aproxima mais, né? Isso no caso desse simulador. Vamos medir agora a corrente aqui, ó, 11, e a desse aqui, 10,91, quase 11. É que não deu para aproximar um valor exato aqui. Então, aqui tem 11, ó. Vamos medir a corrente em cada resistor? Ó, no resistor de 30 tem 2, no de 20 tem 3, e no de 10 tem 6. Então, é 6 mais 3 mais 2, dá um total de 11. Né? Então, se você somar, ó, soma esses três valores, tem que dar o total aqui, ó. Aqui é 11, tanto na entrada do meu nó, quanto na saída, ó. Na saída do nó também deu 11. Então, essa ferramentinha é legal que vocês vão avaliando aí as correntes, né, em toda a parte do circuito. Tá? E para calcular essa corrente tipo essa aqui, ó, de 2 amperes que está passando no resistor de 30, que conta que você tem que fazer? Usar a lei de Ohm. Então, para calcular essa corrente aqui, ó, no resistor de 30, que a gente pode chamar de I3, né? I3, você vai pegar a tensão U, e dividir pelo resistor 3 aí, R3. Né? Que é 60 sobre 30. Olha lá.
Dá 2. 60 sobre 30 dá 2. E para achar a corrente aqui, ó, no resistor 2, ó, deu 3 amperes. Vocês estão medindo, deu 3. 60 dividido por 20, dá 3. Lei de Ohm. E para achar a corrente aqui no resistor de 10, 60 dividido por 10, deu 6. E aí está aquela relação que é inversamente proporcional, né, pessoal? Olha só, a resistência aqui é 10, a corrente é 6. Aí você vai aumentando a resistência, ó, o de 20 diminuiu para 3. Ó, o de 30 diminuiu para 2. Então, eu estou aumentando a resistência, a corrente está diminuindo. Então, dá para observar isso também nesse nosso laboratório virtual. Tá? Então, aí está a nossa representação aí das grandezas aí da lei de Ohm. Né? Então, eu estou analisando corrente. Vamos medir a tensão agora, né, nesses resistores. Eu vou pegar aqui, ó, o voltímetro, medindo a tensão aqui, ó, na nossa bateria. Vamos inverter os terminais, está dando valor negativo. Aí, quando der valor negativo, vocês invertem o terminal. Deu 60 na minha bateria. Vamos ver no resistor 3 aqui, ó. Esse de baixo eu estou chamando de resistor 3. Ó, o resistor 3, que é de 30 ohms, está dando 60 volts. Vamos ver no resistor 2. O resistor 2, que é de 20 ohms, está dando 60 também. E vamos ver o resistor de 10 ohms aqui, ó. O resistor de 10 ohms está dando 60 volts também. Então, na associação paralela, a tensão é a mesma. E com o nosso amperímetro aqui, vocês estão vendo que a corrente total é igual à soma das correntes dos que passam nos resistores. Então, a corrente está se dividindo. E a corrente maior, ela vai para o resistor de menor valor. E o resistor equivalente é o resistor de menor valor da associação. Que no caso aqui, 10 ohms, então tem que ter um valor menor do que 10. Ó, que deu 5,45. No simulador não deu para pôr o valor exato aqui, né? Então, por isso que ficou 5,5. Mas nós temos valores de correntes bem próximos. Ó, 10,91 e aqui é 11 cravado. Tá? A tensão no nosso resistor equivalente tem que ser também 60. Que é a mesma que está sendo alimentado os 3 resistores em paralelo. E agora, voltando aqui para o nosso material, esse simulador aí depois vocês podem usar para tirar dúvidas, para fazer experimentos, né? Para falar, eu tenho um chuveiro, o que eu faço para aumentar a potência desse chuveiro? Eu tenho que aumentar a resistência ou tenho que diminuir a resistência? Eu tenho que aumentar a tensão ou tenho que diminuir a tensão? Então dá para vocês começarem a pensar em características elétricas assim desse, né, com esses ensaios aí que a gente está fazendo. E vocês estão vendo que esses ensaios eles estão baseados na primeira lei de Ohm. Né? Então, está tudo baseado aí na primeira lei de Ohm. Vídeos. Então, vídeos para vocês assistirem, não agora, depois. Então, tem lá o vídeo da aula passada, que é esse aqui, ó. Não, esse é da aula anterior. Esse aqui é da segunda lei de Ohm. As figuras aqui estão invertidas, ó. Né? Esse segunda lei é esse de baixo aqui, ó. E essa figura aqui é o de cima. Depois eu troco isso aí. Mas é a primeira e segunda lei de Ohm. Foram as 2 últimas aulas. E aqui, pessoal, nós temos um laboratório gravado de associação de resistores, né? Então, é do Centro Paula Souza, tá? O CETEC
é a nossa diretoria das ETECs, tá? O CETEC é a diretoria das ETECs. Então temos aqui um laboratório aqui que o professor lá monta lá os resistores, vai explicar da associação, vai medir com o ohmímetro, tá? Então depois assistam também essa apresentaçãozinha aí, esse vídeo aí, que é bem interessante como laboratório, um laboratório prático, né? Seria um laboratório prático virtual. Bom, pessoal, agora para concluir a nossa aula de associação história série e paralela, está faltando a gente fazer alguns exercícios. Então, vamos fazer alguns exercícios. Esse exercício 1, e que a gente vai fazer, ó, em cada uma das associações a seguir, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, pelo tipo de ligação, vocês já visualizaram que são associações série, tá? Então, na associação série, conforme visto na teoria, nós temos que somar as resistências dessa associação para achar o resistor equivalente. Então vamos fazer agora o item A. Então, pessoal, o item A, nós temos que achar aqui o nosso resistor equivalente, REQ, e o nosso REQ, ele vale a soma das resistências que estão nessa associação, que é o R1 mais o R2. Então, REQ vai ser igual, o R1 vale 50, mais o valor do R2 que vale 10. Então, nós teremos aqui um REQ igual a 60 ohms. Então, esse é o nosso item A. Tem a 60 ohms de resultado. Vamos agora para o item B. No item B nós temos aqui uma associação de 3 resistores. R1 100 ohms, R2 60 ohms e R3 25 ohms. Então, mesmo procedimento. Na associação série, o nosso resistor equivalente ele é igual à soma dos resistores da associação. Então, vou fazer o R1 mais o R2 mais o R3. Nesse caso, o REQ deu 100 mais o valor do R2, que é 60, mais o valor do R3, que é 25. Então, o REQ vai ser igual a 100 mais 60, 160 mais 25, 185. 185 ohms. Esse é o resultado do item B. Agora, o item C. No item C nós temos também uma associação série. Os resistores aí que estão envolvidos nessa associação série é o R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4. Então, o nosso resistor equivalente é igual ao R1, que é 106 ohms, mais
o R2, que é 14, mais o R3, 62,5, mais R4, 33. Então, somando isso aí, nós teremos aí como resultado 215,5 ohms. Então, esse é o nosso resistor equivalente para essa associação. Como se a gente tivesse um único resistor aqui, ó. Aqui eu chamo de ponto A, B, e esse resistor vale 200,5 ohms. Agora vamos para o item, o exercício número 2. O que está sendo pedido no exercício número 2? Então eu tenho também uma associação série, né, onde a DDP U1 vale 12 volts. O valor das resistências R1 e R2 nós temos também. Então ele está pedindo o valor do I1, do I2, da DDP U2, que é a tensão em cima do resistor 2, e da DDP U, que é a alimentação desse circuito. Então, pela teoria que vocês viram hoje, nós temos que em uma associação séria as correntes são as mesmas, né? Então o I1 vai ser igual ao I2. E a tensão U dessa minha associação, a tensão total que alimenta a minha associação série, é a soma das quedas de tensões em cada resistor. Então eu tenho aqui o valor do R1, da tensão 1 em cima do R1, que vale 12 volts. A tensão U2 nós não temos, mas quando a gente achar a tensão U2, somar com a U1, nós teremos a tensão U. Então, vamos resolver também esse exercício aí. Então, nós precisamos lembrar da primeira lei de Ohm. Então, a corrente I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, corrente é tensão pela resistência. No nosso caso, ó, nós temos a tensão U1, temos a resistência R1, então dá para achar a corrente 1. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar aqui o U1 e R1. E vamos substituir os valores. Então, o 1 vale 12. O R1 vale 3 ohms. Então, nós temos aqui já o resultado do I1, que é igual ao I2, que é igual a 4 amperes. Aqui nós já temos lá o resultado das correntes, que é o item A. Então nós achamos agora o I2, temos o R2, pela primeira lei de Ohm também a gente consegue achar o U2. Então o U2, pela lei de Ohm, vai ser o valor do R2 multiplicado pela corrente I2. Então o R2 vale 7, a corrente vale 4, que acabamos de calcular. Então o U2
vai ter um valor de 28 volts. E a tensão U, está faltando agora só a tensão U. Na associação séria, a tensão que alimenta a minha associação, que é essa U, é igual à soma das tensões nas resistências. Nós temos aqui o 1 mais o 2. Então a nossa tensão U, ela tem o 1 igual a 12, o 2 igual a 28. Então a nossa tensão U vale 40 volts. Está aqui a resolução desse nosso exercício. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos testar ele no nosso simulador virtual. Então lá no nosso simulador virtual, então como é que a gente entra lá no simulador virtual? Então, quem não tem ele ainda, vai entrar no site do professor. É só procurar no Google Maurício Deferti. Entrem na abinha aqui, ó, eletrônica. Depois nós temos na página de eletrônica simuladores. Então vocês vão usar o simulador que se chama Laboratório de Circuitos DC. Vamos baixar esse arquivo, é um arquivo bem pequenininho. Faremos aqui o download dele. Olha lá, já recebi o meu arquivo, agora eu vou abrir ele. Ele é um arquivo que está zipado, por isso que abre aqui o WinRAR. Aí eu executo o executável dele, que é uma página HTML. Então nós entramos aqui no kit para montar circuito DC. Selecionamos Lab. E aqui está a nossa área de edição de circuitos. Então eu vou colocar aqui 2 resistores. Vou montar aquele circuito. Esse primeiro resistor, ele vale 3 ohms. O segundo resistor vale 7, né? 7 ohms. Vamos pegar a nossa bateria. Eu vou inverter o lado dela para ela ficar igual ao do nosso circuito. Vou começar a ligar os fios aqui, ó. Então temos que ligar fios para fazer a ligação elétrica desse circuito. Então estou ligando aqui os fios para ficar igualzinho lá ao nosso circuito. Então começou a circular a nossa corrente de elétrons. Tem a opção da corrente convencional, tá? Tem a opção de eu mudar a simbologia. Tem a opção de eu visualizar os valores, que é interessante, né? O que está faltando é essa nossa bateria aqui, né? No nosso circuito, nós calculamos um valor de 40 volts aqui. Então vamos mudar também para 40 volts aqui. A simulação tem que dar os mesmos valores lá teóricos que nós tivemos. Então aqui, ó, tem a nossa bateria de 40 volts. Vamos pegar um amperímetro e vamos medir a corrente I1. Olha lá, 4 amperes, foi exatamente o que nós calculamos. Vamos medir a corrente I2, também 4 amperes, que é um circuito sério esse aqui. Vamos pegar o nosso voltímetro para medir tensão. Vamos medir a tensão que foi dada já no resistor de 3 ohms, que é essa de 12 volts, ó, tá batendo. E vamos medir a tensão que nós calculamos aqui, no resistor de 7 ohms. Olha lá, deu 28, exatamente o que nós calculamos. Então nós calculamos 28 volts aqui, depois somamos com os 12 volts do resistor de 3, dá um total de 40, né? Então o nosso total aqui de 40 volts.
E a corrente pelo circuito, ó, se vocês usarem o amperímetro, é 4 ampere em qualquer parte desse circuito sério. Ó. Todo ele, a corrente vale 4 amperes. Então dá para vocês simularem esses circuitos que estão sendo resolvidos aí como exercícios, hein, pessoal? Então vamos agora pro exercício 3. Então exercício 3 é também para calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, porém as ligações aqui estão no modo paralelo. Então, os resistores todos estão ligados em paralelo. Então, vamos lá para o item A. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o item A, eu tenho que usar aquela fórmula de cálculo de resistência paralela, né? Então, ela vale 1 sobre o resistor equivalente. Aí está na teoria que nós acabamos de ver. Vai ser igual. Aí eu vou fazer, ó, 3 divisões. Né? Vou fazer 1 dividido pelo valor do R1, mais 1 dividido pelo valor do R2 e mais 1 dividido pelo valor do R3. Então essa é a nossa fórmula básica para calcular a resistência equivalente de circuitos com resistores em paralelo. Então nós temos que calcular esse carinha aqui, ó, o REQ. Mas vocês viram que pela fórmula eu tenho o inverso dele aqui, depois a gente precisa mudar isso aí. Então vamos colocar os valores aí, ó. 1 sobre o REQ, 1 sobre o resistor equivalente, é igual 1, deixa eu já montar toda a equaçãozinha aqui, ó. Aí vocês têm que ir acompanhando isso aí no caderno, hein, pessoal? Então, 1 dividido pelo R1, que vale 3. 1 dividido pelo R2, que vale 7. E 1 dividido pelo R3, que vale 10. Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Só vamos trabalhar com as calculadoras, né? Calculadora científica aqui. Por quê? Eu posso achar o divisor comum entre 3, 7 e 10. Só que vai dar, nesse caso aqui, um divisor alto. Tá? Um divisor comum de 3, 7 e 10. Aí vocês usam a regra do divisor comum. Tá? Então, para a gente não complicar muito essa parte matemática, o que a gente vai fazer? Vocês vão usar a calculadora. Deixa eu sair um pouquinho. Vamos pegar a nossa calculadora. Então, a calculadora, ela tem essa função 1 dividido por x, que é o 1 dividido pelo R1, 1 dividido pelo R2. Né? Esse x vai ser o R1, o R2 e o R3. Então, o primeiro valor é o 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 e vou apertar essa funçãozinha aqui, ó, 1 sobre x. Olha lá, deu 0,333. Quem não tiver essa função 1 sobre x, tem que fazer a conta. 1 dividido por 3. Olha lá, deu o mesmo valor. Tá? 0,333. Depois, eu vou somar com o 1 dividido por 7. Então, eu vou escrever 7 aqui e usar essa função, ó. 1 dividido por 7 deu isso aqui, ó, 0,14 e tal. Somando, deu 0,47. E falta somar o 1 dividido pelo R3. Então, mais o R3 dá 10, então eu vou pegar aqui o 10 e usar a função 1 sobre x. Olha lá, somei tudo. Né? Então, deu 0,576.
Vamos arredondar para 0,58. Tá? 0,58. Então, olha só. Esse resultado aqui, ele deu 0,58. Essa soma aqui do 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 7, mais 1 dividido por 10. Só que o que eu quero é o resistor equivalente. Eu tenho assim, ó, 1 sobre o R e E é igual a 0,58. Tá? Então eu tenho que inverter o REQ com o 0,58 e o 0,58 passa no lugar do REQ. Então eu vou ter o REQ vai ser igual a 1 dividido por 0,58. E aí é só fazer essa conta agora. Aí a gente acha o R e E dessa associação. Então vamos pegar a calculadora novamente. Calculadora. 0,58, eu vou usar aquela funçãozinha, 1 sobre x. Olha lá, deu 1,72. Então, podemos arredondar já aqui, 1,72 ohms. Então, o nosso REQ para essa associação, 1,2 ohms. E lembrando que em uma associação paralela, o resultado do valor do resistor equivalente, ele tem que ser menor do que a menor resistência dessa associação. Então, se vocês olharem, a associação tem um resistor de 3 ohms, tem um de 7, tem um de 10. Então, o resultado tem que ser menor do que 3, que é o menor que temos na associação. Se desse um valor maior do que 3, tinha algum erro aqui na conta, pessoal. Tá? Então, deu 1,72, é menor que 3, então, né? Então, a princípio, está tudo certo aí. Vamos para o item B. O item B, pessoal, tem uma regrinha na nossa teoria que diz o seguinte: quando nós temos resistores iguais em paralelo, o valor do resistor equivalente, quando eu tenho resistores iguais, que é esse caso aqui, ó, é o valor de um resistor dividido por N, que é a quantidade de resistores iguais. Então é essa formulinha que a gente vai usar. Então nesse caso aqui, ó, resistor equivalente vai ser igual. O valor de um resistor, ó, nós temos 3 de 12. São 3 iguais. Então eu vou usar o valor de 1, que é 12, e dividir pela quantidade desses resistores. Ó, 1, 2, 3. Divido por 3. Isso aqui é bem simplesinho, né? Aí, ó. Só que tem que lembrar da nossa regra. Então, o resistor equivalente vai ser 4. Né? Então, lembrando dessa regrinha, ajuda muito nos cálculos. Agora, quem quiser usar a fórmula anterior, tem que dar o mesmo resultado. E vamos agora para o item C. O item C também tem uma regrinha, pessoal, lá na nossa teoria, que diz o seguinte: se eu tenho uma associação com 2 resistores em paralelo, que é esse caso aqui, apenas 2, eu posso usar a seguinte formulinha aqui do resistor equivalente. Então, quando nós temos 2 resistores,
eu uso essa regrinha aqui, que é o produto, que é o R1 vezes R2, então o produto é o vezes, e divido pela soma, R1 mais o R2. Então também fica mais fácil da gente trabalhar na nossa matemática aí. R aqui vai ser igual ao produto, que é 30 vezes 20, e vou dividir por 30 mais 20. Então vocês vão fazer bem mais bonitinho que eu estou fazendo aqui, tá? No caderno de vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, 30 vezes o 20. Então nós teremos aqui 600, né? 600, ó, 30 vezes 20. Também vale aquela observação que o resultado aqui, o resistor equivalente, ele tem que ser menor do que o menor resistor da associação, que ele tem que dar um valor, ó, menor do que o 20, tá? E 30 mais 20 é 50. 50. Né? Então eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, fica 60 dividido por 5. Então, o nosso resistor equivalente, quanto vai dar aí? 60 dividido por 5. Façam a conta aí. Dá 12. Dá 12 ohms, né? Então, o nosso resistor equivalente, quando eu tenho dois resistores em paralelo, é bem melhor utilizar essa formulinha aqui, pessoal. Tá? Agora, se quiser usar a fórmula do exercício 1, sem problema. Podem até, para treinar a matemática aí, ó, faz assim, ó, 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. Pode usar essa formulinha aqui também para treinar, tem que dar o mesmo resultado aí. E agora nós temos também um circuitinho legal que a gente tem que trabalhar com lei de Ohm. Então nesse circuito nós temos, ó, 3 resistências, R1 60, R2 30, R3 20, associados em paralelo, sendo submetidas a uma DDP, que é a nossa tensão, ó, de 120 volts. Então ele pede a resistência equivalente, a intensidade de corrente nos resistores, a intensidade de corrente em cada resistor, que a gente está chamando de 1, e 2 e 3, e ele quer também a tensão em cada resistor. Bom, pela nossa teoria de associação paralela, vocês já aprenderam que a tensão na associação paralela é a mesma nos resistores que compõem essa associação. E a corrente total, ela vai se dividir. Então eu vou ter parte da corrente total, que eu estou chamando de I aqui, vai para o resistor 1, parte vai para o resistor 2 e parte vai para o resistor 3. Ou seja, as correntes são diferentes, mas a tensão em cima dos resistores teremos o mesmo valor, que vai ser o valor da nossa fonte, 120. Tá? Então o item C praticamente já está resolvido. Então vamos fazer aí nossos cálculos aí. Então olha só. Então vamos primeiro calcular o resistor equivalente. Resistor equivalente. A gente pode fazer o seguinte, aquela regrinha de 2 resistores, a gente pode usar aqui. Então eu posso fazer, ó, o R1 vezes o R2 dividido pelo R1
mais R2. Eu estou usando só aqui, pessoal, porque eu vou achar um resistor equivalente desses dois. O resultado desse, eu faço também o produto pela soma com o terceiro. Então pode ser feito assim também. Então R1, ó, 60 vezes 30 sobre 60 mais 30. Né? Então, quanto é que dá isso aí? Vamos pegar aqui a nossa calculadora. 60 vezes 30, 1.800, dividido por, vou abrir o parênteses aqui, ó, 60 mais 30, fecha o parênteses, igual, deu 20. Então, achamos o resistor equivalente entre o R1 e o R2, que deu 20 ohms. Então, nós temos agora ó, o seguinte circuito. Então, eu simplifiquei um pouco esse circuito, né? Fazendo isso aqui, ó. Peguei dos 3 resistores. Eu achei esse aqui agora que é 20 ohms. Então, esse 20 é o resultado do R1 em paralelo com o R2. E falta aqui, ó, a gente fazer agora com o R3. O R3 vale 20 também. Olha só, agora a gente pode usar aquela regrinha lá quando eu tenho resistores iguais. Então, o resistor equivalente agora é o valor de um deles, que são iguais, 20, dividido pela quantidade. Quantos eu tenho iguais? 2. Então, eu achei o resistor equivalente aí, ó. R equivalente é igual a 10 ohms. Esse é o item A que ele pede, né? O item B, ele está pedindo as correntes, né? I1, I2 e I3. Então, é usar a lei de Ohm. Né? I1, I2 e I3. Então, o nosso I1 nosso I2 e o I3 é a divisão da tensão U, que é essa 120, pela resistências, no caso do I1 resistência 1, no caso do I2 divide pela resistência 2, no caso do I3 dividimos pela resistência 3. Então, tudo que eu estou fazendo, pessoal, façam bonitinho aí no caderno, tá? Vai ficar muito mais bonito que o meu aqui. O importante é vocês entenderem a lógica aí. Isso aqui é lei de Ohm agora, tá? Lei de Ohm. Então, a tensão é 120. Para todos. Todos têm 120. O que muda é a resistência. O R1 é 60. O R2 é 30. E o R3 é 20. Vamos achar agora os resultados. 120 por 60, eu vou ter 2 amperes. 120 por 30, eu vou ter 4 amperes. 120 por 20, 6 amperes. Achamos aí a corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3.
A corrente total I vai ser igual à soma, né? I1 mais I2 mais I3. O I total vai ser 2 mais 4 mais o 6. Então, a corrente total, ela vale, somando isso aí, 12 amperes. Amperes. Já já a gente vai simular esse circuito aí também. E vamos... Ele pede também a tensão, né, nos resistores, mas é a mesma, né? Então, na associação paralela, tenho que a tensão U é igual ao U1, que vai ser a tensão no resistor 1, é igual a tensão U2, que vai ser a tensão no resistor 2, e é igual a tensão U3, que é a tensão no resistor 3. Tá? Então eu posso dizer que U1 é igual a U2, que é igual ao U3, que é igual a 120 volts. Então tá aí o nosso circuito, o nosso exercício número 4. Tá faltando agora só, pessoal, vamos fazer uma demonstração, né, desse circuito. É 60, 30, 20. Vou pegar aqui os valores, né? Vamos lá. Vamos parar esse aqui. Vamos mudar aqui algumas ações, né? Vou ver equipamentos. Pegar aqui mais um resistor, né? Esse primeiro é 60. Esse aqui vai ser o 30. Esse aqui vai ser o 20. 20. A nossa fonte é de 120. Vou pegar só uns fios aqui para fazer as ligações. Da nossa ligação paralela. Façam também, usem os instrumentos aí para fazer medições. Tem que bater com o que foi, com o que nós tivemos lá no nosso exercício de resultado, tá? E é o mesmo valor. Ó, aqui e mais uma aqui. Tá aí o nosso circuito, pessoal. Então vamos medir as correntes para ver se bateu o resultado. Então no de 60 nós temos 2 amperes. No de 30, 4. No de 20, 6. Se eu somar 6 mais 4 mais 2, tem que dar o total aqui de 12.
tá? Aqui também eu vou ter o total, 12. Na minha fonte também, 12. 12. A corrente ela só vai se dividir nos resistores. Por isso que as correntes elas são diferentes, né, na associação paralela. A tensão vai ser a mesma. Então vamos pegar aqui e medir as tensões aqui, ó. No resistor de 20 temos, ó, 120 volts. No resistor de 30, lá, continuamos com 120, porque numa ligação paralela a tensão não muda, é a mesma. E no de 60, 120 também. E que a gente pode observar aí também, né? Quanto maior o valor da nossa resistência na associação, eu tenho a corrente menor. Então, olha só, 20 ohms dá 6. Aí a resistência vai aumentar para 30. Opa, a corrente diminuiu para 4. Agora a resistência vai aumentar de novo para 60. Olha lá, a corrente diminuiu mais ainda para 2. Então nessa relação aqui é uma relação inversa, né? Ou seja, eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Então eu vou aqui, ó, aumentando a resistência, a minha corrente vai diminuindo. Então com isso terminamos aí os exercícios, pessoal. Tá? Então eu acabei até fazendo o exercício 3 e o 4, né, para vocês aí. Tá? Então já está tudo feitinho aí. Depois só tirem as dúvidas. Até a próxima aula.